Olá, meu nome é Davi e eu quero compartilhar convosco mais uma mensagem da Palavra de Deus. Desta vez ela se encontra no livro de Salmos, capítulo 1 do livro de Salmos, muito conhecido entre o povo cristão e entre aqueles que procuram uma mensagem de conforto, de paz, de alegria ou de consolação para suas almas na Bíblia Sagrada. Ela está no livro de Salmos, capítulo 1, e diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ela diz assim: a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo número 1, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Aqui diz o que é a vontade de Deus na nossa vida, né? Diz assim: a bem-aventurança daquele que se aventura a entrar na presença do Senhor e perguntar assim: como eu devo agradar a Deus? Como eu devo chegar na presença do Senhor e me sentir bem? Um dos conselhos, primeiro, do salmista, ele nos diz no capítulo 1, bem-aventurado o varão. Ele começa desta maneira o seu livro: bem-aventurado, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta à roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Interessante que depois de tudo isso ele diz assim, que ele tem antes de tudo isso, antes desses pensamentos chegarem na sua cabeça, no seu coração e subir ao seu entendimento, ele diz que nós devemos ser assim. Não andar segundo o conselho de pessoas ímpias. Ímpio é aquele que só faz coisas sem piedade nenhuma, não tem dó de ninguém. O conselho que esta pessoa vai dar para nós é que nós façamos assim para prejudicar alguém, quando na realidade nós devemos fazer como Jesus nos ensinou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu não tenho piedade do meu irmão, muito menos terei piedade de mim e muito menos serei uma pessoa piedosa ou bondosa, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Nós temos lugar para buscar a Deus, nós temos lugar para buscar conselhos. É em Cristo Jesus. Ele deixou escrito a sua palavra. É a sua Bíblia Sagrada que veio dos Evangelhos de Deus para os Evangelhos de Cristo, o qual disse assim: eu vou para o meu Pai, mas enviarei a vós o Espírito Santo. Ele vos faz entender as coisas de Deus. Quando nós queremos chegar a Deus buscando conselhos de algo que nós pretendemos fazer em nossa vida, nós devemos, em primeiro lugar, buscar conselho em Deus, ou naquele que serve a Deus, ou naquele em que nós vimos que não há nele impiedade nenhuma. Então, a bem-aventurança começa por aí. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém também no caminho dos pecadores. Agrada a Deus isso. Eu quero agradar a Deus. Então não vou buscar conselho na vida dos ímpios, das pessoas que não têm nada com Deus. E também não vou me deter no caminho dos pecadores, porque os pecadores não agradam a Deus. Pelo contrário, eles ofendem a Deus. O pecado ofende a Deus. E o pecado é a transgressão da lei. Transgrediu, errou, pecou. Todos os pecados são do mesmo tamanho, não tem um menor e nem um maior. Tem um que não tem perdão mais. E se nós nos preocupamos com a vida eterna, com a eternidade, nós devemos pensar muito bem nisso.
O inferno é logo ali, depois de uma vida sem Cristo. Enquanto que a vida eterna é logo ali também. Depois de uma vida com Cristo, agradando a Deus. Por isso ele disse, se nós queremos agradar a Deus, nós nem se assentamos na roda dos escarnecedores. Daqueles que escarnecem das coisas. Vivem da carne, alegria momentânea, alegria que faz feliz o teu corpo, a tua alma, mas, porém, ela é passageira. Ela não vai te levar à eternidade desta maneira. 3 coisas que nós devemos fazer, então. E este conselho o salmista nos dá no capítulo 1 do livro de Salmos. Por que ele diz isso? Porque daí nós temos um prazer de chegar no Senhor, meditar na sua lei. Antes de fazer todas estas coisas, aquele que quer agradar a Deus tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Quer dizer, não tem momentos para meditar nas coisas de Deus. É em todos os momentos, em todas as horas. Não é o momento em que eu vou para a igreja, em que eu me transformo de um homem trabalhador, de um pai de família, para ir à igreja com o meu melhor vestido, com a minha melhor roupa, com o meu melhor terno e com a Bíblia embaixo do braço, com aquele sentimento de santidade, dizendo eu vou louvar ao Senhor. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, a qualquer hora, em qualquer instante, nós devemos ser o mesmo em todos os momentos. E na sua lei medita de dia e de noite, qualquer hora. Andando, deitando, levantando, caminhando, em qualquer situação, nós temos este prazer de meditar nas coisas de Deus. Quando nós vemos que algo está errado, vamos buscar conselho de Deus na nossa mente, no nosso pensamento, vamos buscar, será que isto é errado? Será que isto é certo? Será que isto é correto? Será que agrada a Deus? Será que não agrada? Será que o meu irmão não vai ficar ofendido? Minha irmã, minha família, meus pais, meus irmãos, meus vizinhos, enfim, a comunidade inteira. Então, por isso, ele diz assim, que quando isto tudo acontece na nossa vida, que só no Salmo número 1, ali já nos representa uma grande quantidade de coisas, uma pregação para um ano inteiro, ele diz que quem fizer estas coisas todas aqui, que não são todas, mas algumas, e já é o suficiente para agradar a Deus, tem o prazer de Deus em todos os momentos, na lei do Senhor medita de dia e de noite, esta pessoa será semelhante. Inclusive, ele pegou algo da natureza, ensinando-nos como, olha, uma árvore dá o seu fruto na estação própria. Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Em outras traduções diz ribeiros de águas vivas. Então ele continua assim no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ela não deixa de produzir. Será próspera, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Ela não mudará. A árvore com suas folhas, com suas ramagens, com suas galhadas, com seu tempo próprio, alimentada com suas raízes nas águas, sempre alimentada pelas águas profundas, ribeiros, água limpa, corrente, que não é choca e não é parada e que não é suja, mas está correndo constantemente. Ele compara esta pessoa bem-aventurada como uma árvore plantada junto a este ribeiro de águas vivas, cujas folhas não caem. Não tem estação diferente para ela, ela não muda, ela é sempre a mesma. As suas folhas estão sempre ali. Não existe para ela uma mudança de maneira de ser diferente das outras. Não tem o tempo em que as folhas caem totalmente. Aquela árvore ali é diferente das outras árvores. Não caem suas folhas porque ela está plantada junto ao ribeiro de água. Ela dá o seu fruto na estação própria, ela não dá fora do tempo, ela não faz nada errado. No tempo certo ela vai florescer e ela vai dar o seu fruto, porque esta é a qualidade desta árvore plantada junto a ribeiros. A nossa vida pode ser representada por ela, sim, por causa destas 3 coisas da bem-aventurança.
Dá o seu fruto na estação própria, não vai dar errado não, nunca vai fazer coisa errada fora do tempo. Deus deu uma lei para ela, Deus deu uma lei para ela dizendo assim, a tua folha não vai cair se tu estiver plantado junto ao ribeiro d'água, e o teu fruto vai ser na estação própria, você não vai dar fruto na estação errada não, porque o Senhor deu aquela lei para ela, ela traz aquela lei desde o princípio, ela não desobedece a Deus. Isso Deus quer de nossas vidas, a não desobedecer a Deus. A lei que Deus deu para nós não deve ser desestabelecida, porque senão ela se torna pecado. A árvore dá seu fruto na estação própria. Existe uma estação para dar o seu fruto. Antes deste fruto, tem a estação da flor. Da brotação não existe, porque a flor dela, as folhas delas estão constantemente vivas. Elas não murcham e nem caem. E cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. A árvore que estiver plantada junto assim, ela vai dar o seu fruto na estação própria, não vai dar no outro tempo, não vai deixar de dar o seu fruto, as folhas não vão cair, as folhas não vão murchar, ali vai ter todas as coisas que Deus ordenou para ela. E tudo quanto ela fizer prosperará. Seu fruto dará semente, e a sua semente dará outras mudas dessas árvores, e que se elas continuarem ali, naquele riacho, né, ela vai continuar fazendo a mesma coisa, mas se ela se afastar disto tudo, e ela for num lugar seco, árido, onde não tem nada com que ela possa se manter por dentro na bem-aventurança, ela não vai dar o seu fruto na estação própria, suas folhas vão cair, e tudo quanto ela fizer pode perecer. Não são assim os ímpios. Os ímpios não são assim. Mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirá no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem não fizer todas estas coisas se torna ímpia, porque não tem piedade, é impiedoso, é uma pessoa má. E na maldade vem orgulho, arrogância, inveja, malícia, contenda. Mas o Senhor diz que, se nós continuarmos assim, através do salmista, ele fala, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite, porque ele será como árvore plantada junto a ribeiros. A árvore, na sua lei, de dia e de noite, ela faz aquilo que agrada a Deus. Deus colocou ela para fazer aquilo ali. O riacho é o Espírito de Deus nos alimentando. As folhas são a formosura e a beleza. Nós não mudamos. Nossas folhas não caem, nossa vida não murcha. E se murchar é porque nós estamos longe do ribeiro de águas vivas, longe do Senhor. Mas se permanecermos ali, nós vamos dar nosso fruto sempre na estação própria. Sempre na época certa, no momento certo, nos dias certos, na hora certa, no momento que Deus quer, não é no momento que nós queremos. A árvore não pode dizer para ela assim, eu quero dar um fruto agora em setembro. Não, eu sou de outubro. Eu sou do meio do ano para depois, eu quero dar fruto agora. Não, o Senhor diz que as folhas delas continuam verdes. O servo continua firme, com fruto ou sem fruto, até que no momento certo, seu fruto há de aparecer. E então, isto que ele faz é prosperidade diante do Senhor. Porque oferecemos fruto, não como a árvore para o homem, mas para um fruto que nós fornecemos interior, e ele é para Deus. Os outros podem não querer os nossos frutos. Os outros podem não querer, mas Deus, ele aceita os nossos frutos. Então enviamos nossas orações a Deus, a nossa bondade, mesmo que os outros não vejam, a árvore lá no riacho, dando sombra para todo mundo, mas não percebem que aquela árvore obedece às leis e às regras de Deus. Ela está ali, só ali, mas ela produz todas as coisas que Deus ordenou que ela produzisse.
Portanto, quer nós estejamos numa turma, ou estejamos sozinhos, ou estejamos em um lugar deserto, ermo, se nós estivermos diante de Deus, obedecendo e cumprindo as coisas de Deus, nós também seremos assim. Tudo quanto fizermos prosperará. Mas essa prosperidade não é riqueza, não é dinheiro, não é fartura, não é nada não. Porque se fosse por isso, Jesus seria o homem mais rico do mundo. Ele rejeitou isso quando o inimigo chegou e disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ora, se ele prostrado adorasse ao inimigo, ele não teria dado fruto nenhum para o nosso Deus, para o Pai. Ofereceu poder e outras coisas mais, o Senhor não quis. Isso não é fruto que se oferece a Deus, não é poder fazer, é fazer aquilo que Deus nos deu o poder de fazer. Na estação própria, prosperando. Meditemos nisso. Eu também medito. Eu preciso dessa meditação dia a dia, todos os dias. Aquilo que falamos para vós é necessário, às vezes, que outros venham falar para nós por causa das lutas, das dificuldades. Mas se nós permanecermos na presença do Senhor, mesmo que os outros não vejam isto, Ele vê. Fiquem na paz do Senhor e busquem a Deus em oração. Deem seus frutos a Ele. Amém.